O universo jovem parecia silencioso, até que um novo olhar revelou sinais inesperados. Imensas estruturas luminosas surgiram em uma época em que tudo deveria ser caótico e simples. Essa revelação colocou astrônomos diante de um enigma que desafia certezas antigas e abre caminho para uma narrativa cósmica muito mais complexa do que imaginávamos. Quando o telescópio espacial observou regiões distantes, encontrou colossos estelares formados quando o cosmos mal completava 300 a 500 milhões de anos. Era um período inicial demais para tamanha organização. Mesmo assim, essas formações se erguiam como testemunhas de um passado acelerado, indicando que a evolução cósmica pode ter seguido caminhos pouco intuitivos. Antes de continuarmos, já deixa seu like, porque isso impulsiona o alcance do vídeo e fortalece nosso trabalho. Aproveite para comentar qual tema você gostaria de ver a seguir ou compartilhar uma curiosidade que sempre despertou sua imaginação. E claro, inscreva-se no canal para acompanhar cada nova exploração do universo que chega por aqui. Agora vamos a mais uma descoberta, continue conosco. A aparição de galáxias maduras tão cedo levanta dúvidas profundas. Os modelos tradicionais previam que o crescimento galáctico exigiria intervalos longos para acumular massa e gerar luminosidade intensa. No entanto, as imagens revelam assembleias enormes que parecem ter desafiado o próprio relógio cósmico, insinuando que a história universal contém etapas ocultas. Cientistas se perguntam se forças invisíveis se comportaram de modo distinto nas eras iniciais. A matéria escura, sempre elusiva, pode ter desempenhado função diferente, impulsionando a formação rápida dessas estruturas. Caso isso seja confirmado, será necessário revisar ideias que sustentam grande parte da cosmologia moderna. Outra possibilidade envolve nascimento explosivo de estrelas primitivas. Em vez de surgirem lentamente, esses astros poderiam ter brotado em surtos intensos que iluminaram regiões inteiras num intervalo extremamente curto. Esse cenário sugere um universo vibrante e dinâmico logo em seus primeiros instantes. O impacto dessa descoberta reverbera entre especialistas porque questiona pilares fundamentais da compreensão atual. Muitos se veem obrigados a reconsiderar parâmetros usados para explicar distribuição de massa, brilho observado e ritmo de crescimento das primeiras estruturas cósmicas. A sensação é que uma porta se abriu para novas hipóteses. Se essas galáxias realmente amadureceram cedo demais, talvez a sequência evolutiva esteja incompleta. Pode ser que etapas desconhecidas tenham acelerado eventos cruciais. Isso coloca todos diante de uma narrativa cheia de lacunas que agora começam a ser preenchidas com evidências surpreendentes e intrigantes. A ideia de um passado mais movimentado do que o previsto atiça a imaginação e inspira questionamentos filosóficos. Como estruturas tão vastas surgiram de maneira tão veloz? Que processos ocultos guiaram essa construção monumental? Cada resposta possível parece gerar ainda mais mistério. O telescópio tornou visível um momento remoto em que nuvens de gás deveriam estar apenas começando a se juntar. Contudo, observam-se sistemas grandes e brilhantes que não se encaixam em interpretações clássicas. Isso provoca debates intensos e incentiva buscas por novos caminhos teóricos. Ao mesmo tempo, essa revelação oferece chance única de investigar comportamentos primordiais da matéria. Se a matéria escura teve função diferente, compreender essa atuação inicial pode renovar modelos existentes e atualizar previsões sobre distribuição de estruturas ao longo da imensidão cósmica. A detecção dessas galáxias também reacende o fascínio pela origem estelar. É possível que processos extremamente eficientes tenham transformado vastas regiões em berçários luminosos. Esse tipo de mecanismo exigiria condições físicas radicais, sugerindo que o universo infantil era mais fértil e energético do que se imaginava. Cada imagem obtida funciona como janela para épocas remotas. Ao examinar essas janelas, percebemos que a cronologia precisa de ajustes. O que antes parecia sequência ordenada,
agora se revela mosaico, cheio de desvios que podem reconstruir toda a narrativa da evolução universal. A reação da comunidade científica é marcada por espanto e entusiasmo. A surpresa vem do rompimento de expectativas. O entusiasmo nasce da perspectiva de alcançar compreensões mais profundas sobre forças que moldam tudo o que existe. Esse encontro de emoções impulsiona novas investigações. Esses achados reacendem discussões sobre intensidade dos primeiros eventos cósmicos. Se as galáxias cresceram depressa demais, talvez efeitos gravitacionais incomuns tenham guiado o processo. Isso estimula análises que revisitariam princípios considerados estáveis por décadas. O público também se encanta porque essas descobertas revelam um passado épico. É como se o universo tivesse vivido juventude turbulenta, que deixou marcas luminosas espalhadas por toda a sua extensão. Cada vestígio observado acrescenta camadas de drama a essa história imensa. A presença de colossos luminosos tão cedo reforça a ideia de que os primeiros instantes foram decisivos. Nessa fase inicial, cada pequena variação física podia desencadear transformações enormes. Conhecer esses detalhes ajuda a reconstruir os passos que levaram ao surgimento de toda a complexidade atual. As galáxias observadas apresentam um brilho surpreendente para uma época tão precoce. Isso sugere ritmo de formação estelar muito acelerado. Entender como isso ocorreu pode desvendar propriedades inéditas do gás primordial e revelar como a matéria se organizou de maneira tão eficiente. Quando reunimos todas essas pistas, percebemos que a narrativa cosmológica possui capítulos que ainda não compreendemos. As imagens provocam sensação de estranhamento porque revelam realidade que não se ajusta facilmente às equações vigentes. E é justamente nesse ponto que a imaginação científica floresce. O espanto provocado por essas visões distantes desperta curiosidade em pessoas de todas as idades. A ideia de que estruturas gigantes emergiram tão depressa instiga perguntas profundas sobre a natureza da realidade e o papel das forças invisíveis que moldam o espaço. O telescópio funciona como máquina do tempo que ilumina momentos remotos. Ao enxergar tão longe, encontramos pistas que alteram nossa percepção do passado. Essa capacidade de observar o que aconteceu em eras tão antigas reforça a sensação de que ainda conhecemos apenas parte da narrativa universal. Conforme os dados são analisados, surgem indícios de que precisamos organizar uma nova compreensão da juventude cósmica. O surgimento precoce dessas galáxias gigantes insinua que o universo pode ter seguido atalhos evolutivos que nunca imaginamos. Isso abre espaço para propostas audaciosas. Esse período inicial pode ter presenciado comportamentos extremos que não se repetem hoje. Forças podem ter atuado com intensidade distinta, permitindo formas rápidas de agregação de matéria. Voltar a esse momento por meio das observações revela a majestade do processo cósmico. Para muitos, essa descoberta simboliza ruptura com ideias antigas e início de fase mais ousada da cosmologia. A sensação é de estar diante de enigma que desafia preceitos antigos. Resolvê-lo poderá redefinir noções fundamentais sobre origem e expansão das estruturas. O impacto cultural também é significativo. Ao revelar um cosmos mais imprevisível, essas imagens alimentam debates sobre o lugar da humanidade na vastidão. Elas lembram que vivemos em cenário muito maior do que nossa rotina sugere e que cada novo dado pode alterar o modo como interpretamos a realidade. Essas galáxias enigmáticas destacam quanto ainda falta compreender. Elas funcionam como convites para explorar hipóteses ousadas e testar ideias que pareciam remotas. A cada nova observação, cresce a certeza de que a história universal guarda segredos que só agora começam a emergir. O universo primordial guardava segredos tão antigos quanto a própria luz. Entre esses enigmas estão astros que talvez jamais tenhamos visto diretamente. São vestígios de uma época em que nada existia além de gás primordial e silêncio cósmico.
Agora esse cenário começa a ganhar forma graças a pistas sutis que emergem das regiões mais distantes. O telescópio espacial revelou sinais que apontam para a presença de estrelas ancestrais. Elas seriam gigantes colossais, muito mais intensas que qualquer astro moderno. Essas entidades ocupam um lugar especial na narrativa cósmica porque marcam o início da transformação do gás difuso em estruturas complexas. Chamadas de população inicial, essas estrelas nasceram quando o universo era jovem e escuro. Formadas apenas de hidrogênio e hélio, elas surgiram antes da fabricação de elementos mais pesados. Isso as torna peças fundamentais para entender como a química universal evoluiu e deu origem à diversidade material atual. Acredita-se que essas colossais esferas luminosas podiam alcançar entre 100 e 300 vezes a massa do Sol. Essa escala impressionante as tornaria mais quentes e brilhantes do que qualquer astro que exista hoje. Com tamanha energia, influenciavam profundamente o ambiente ao redor. Por causa desse tamanho descomunal, viviam por período muito curto, consumiam seu combustível com rapidez feroz e deixavam de existir antes que estruturas modernas pudessem se formar. Ainda assim, seus vestígios químicos permanecem como assinaturas que agora começam a ser detectadas. Essas marcas aparecem em galáxias remotas. Ao analisar a luz que chega dessas regiões, percebemos padrões que podem indicar explosões cataclísmicas causadas por morte de estrelas gigantes. Esses padrões sugerem que elementos pesados começaram a surgir a partir dessas primeiras gerações. O fato de identificar tais assinaturas reacende a busca por respostas antigas. Como esses astros nasceram? Que condições permitiram que tamanha massa se acumulasse? Cada possibilidade levanta questionamentos sobre o comportamento da matéria em seus instantes iniciais. Com a formação dessas gigantes, o cenário cósmico mudou de forma dramática. Elas inundaram o espaço com radiação intensa e criaram bolhas quentes que alteraram o gás ao redor. Esse processo ajudou a preparar o terreno para galáxias posteriores e para ciclos estelares subsequentes. A imensa luminosidade dessas entidades transformou a escuridão primordial. Antes delas, o universo era composto basicamente por gás frio e uniforme. Com seu surgimento, surgiram regiões iluminadas que romperam essa monotonia e inauguraram fase vibrante da história universal. A composição simples dessas estrelas as torna chave para compreender a origem dos elementos. Sem carbono, oxigênio ou ferro, elas funcionavam como fornalhas puras, capazes de fabricar substâncias que seriam espalhadas quando explodissem. Esse processo influenciou tudo o que surgiria mais tarde. Enquanto observamos esses vestígios, percebemos que elas possuíam temperamento explosivo. Seu ciclo era veloz. Em pouco tempo cresciam, brilhavam intensamente e encerravam sua existência, deixando atrás apenas ecos químicos. Esses ecos são pistas valiosas sobre como a matéria evoluiu. O brilho colossal dessas estrelas sugere temperaturas inimagináveis. Essa energia liberada influenciava o meio ao redor, ionizando gases e provocando mudanças estruturais. Com isso, ajudavam a moldar o ambiente em que outras gerações de astros nasceriam. Cada possível detecção de seus sinais desperta debates intensos. Se conseguirmos confirmar sua existência, teremos acesso a capítulo fundamental da história cósmica. Isso permitirá compreender como a diversidade atual de elementos surgiu e por que certas regiões evoluíram mais rapidamente. Essas estrelas também exercem fascínio porque representam limites extremos da física. Estudar como funcionavam pode revelar comportamentos inéditos da matéria submetida a pressões que não podem ser reproduzidas completamente em laboratórios. É mergulhar em território desconhecido. Ao mesmo tempo, o surgimento dessas gigantes fornece pistas importantes sobre a dinâmica do universo inicial. Seus ventos estelares intensos podiam empurrar nuvens inteiras de gás e influenciar a forma de futuras galáxias. Assim, elas atuaram não apenas como fontes de luz, mas como escultoras do cosmos.
As explosões dessas entidades produziram jatos poderosos que espalharam elementos recém-formados pelo espaço. Esse processo semeou regiões vizinhas com ingredientes que serviriam de base para próximo ciclo de formação estelar. Dessa forma, cada geração influenciou diretamente o futuro. A possibilidade de que elas tenham existido em grande número levanta a questão intrigante. Quantas dessas gigantes surgiram antes que o universo atingisse estabilidade relativa? E como sua distribuição afetou a evolução das grandes estruturas? Cada hipótese leva a novos caminhos investigativos. A luz que chega até nós carrega sussurros dessa era perdida. Mesmo tão fraca e distorcida pelo tempo, ela contém fragmentos de informação que revelam padrões químicos incomuns. Esses padrões podem ser indícios de que as primeiras estrelas tiveram papel decisivo na criação de elementos essenciais. Essas assinaturas químicas são como códigos deixados por entidades que desapareceram há bilhões de anos. Interpretar esses códigos requer atenção minuciosa, mas cada descoberta abre janela para passado tão remoto que desafia a intuição humana e inspira reflexões profundas. Ao explorar esses indícios, começamos a reconstruir cenários possíveis. Visualizamos nuvens de gás condensando-se rapidamente até formar esferas colossais que brilham com intensidade estonteante. Vemos radiação transformando ambientes inteiros e percebemos o impacto duradouro dessa geração primordial. A compreensão dessas estrelas também pode esclarecer por que certas galáxias antigas exibem padrões de luz tão peculiares. Se elas abrigam resquícios de explosões gigantes, é possível que esse material tenha influenciado o nascimento de novas populações estelares em ritmo acelerado. A história cósmica ganha nova profundidade ao considerar esses astros ancestrais. Antes deles, não havia elementos complexos. Após suas explosões, o universo recebeu primeiros ingredientes para criar planetas, atmosferas e, eventualmente, formas de vida. Eles inauguraram sequência que culminou em nossa própria existência. O mistério dessas estrelas gigantes desperta a imaginação popular. A ideia de esferas colossais queimando intensamente durante período brevíssimo provoca a sensação de grandeza e fragilidade. Esse contraste cativa espectadores e reforça a percepção do quão extraordinário é o universo. Esses astros ajudam a explicar a transformação do gás primitivo em um ambiente rico e diverso. Sua influência foi tão extensa que deixou marcas duradouras. Ao identificar essas marcas, começamos a montar quebra-cabeça, que revela o primeiro capítulo de uma história grandiosa. O processo de detecção dessas assinaturas químicas exige observação paciente. Conforme mais dados se acumulam, cresce a expectativa de confirmar definitivamente a presença dessa população inicial. Cada avanço aproxima a ciência de compreensão mais completa da origem dos elementos. A possibilidade de que essas estrelas tenham sido muito maiores do que imaginávamos reforça a ideia de que o universo inicial era palco de fenômenos extremos. As condições eram tão radicais que permitiam o surgimento de estruturas que desafiam comparações modernas. Esse cenário amplia nossa visão sobre diversidade cósmica. Esses achados também incentivam reflexões sobre a evolução de tudo que conhecemos. Se os primeiros astros eram tão diferentes dos atuais, talvez outras fases do cosmos também tenham abrigado processos imprevisíveis. Isso mantém viva a busca por respostas e sustenta interesse de público e especialistas. Ao contemplar esses sinais tão antigos, percebemos que o universo não apenas se expande no espaço, mas também na imaginação humana. Cada dado novo desafia limites do que acreditávamos possível e nos convida a revisitar interpretações sobre a origem de tudo que existe. Essas estrelas ancestrais funcionam como ponto de partida para entender como a simplicidade primordial se transformou em complexidade crescente. Suas vidas breves, porém intensas, deixaram rastros que atravessaram eras e agora começam a ser decifrados, revelando uma grande saga cósmica. Quando o telescópio espacial voltou seu olhar para regiões distantes, revelou algo inesperado.
Galáxias jovens não estavam distribuídas de forma aleatória. Em vez disso, apareciam alinhadas, compondo arquiteturas gigantes que pareciam desafiar a noção de que o cosmo primitivo era caótico e desorganizado. Essas formações estendiam-se por distâncias enormes e lembravam fios luminosos conectando pontos separados por vastos trechos de espaço. Essas estruturas sugerem que o tecido cósmico começou a se consolidar muito cedo, bem antes do momento estimado pelos modelos tradicionais da cosmologia. A descoberta causa espanto, porque implica que a gravidade atuou de modo incrivelmente eficiente assim que o universo surgiu. Em um intervalo relativamente curto, a matéria já mostrava sinais de alinhamento e cooperação. Isso provoca debates acalorados sobre o ritmo com que a ordem emergiu do caos primordial. Os filamentos observados parecem indicar que imensos blocos de matéria se agruparam de maneira coerente, quase como se respondessem a um padrão invisível. Essa organização precoce sugere que as regras fundamentais da física trabalharam com intensidade surpreendente logo no início da história cósmica. O fato dessas estruturas se mostrarem tão maduras desafia diversas previsões. A visão clássica descrevia um início mais desordenado, com aglomerações surgindo de forma lenta. No entanto, as imagens revelam alinhamentos impressionantes que exigem atualização urgente nas interpretações vigentes. Ao observar esses padrões, percebemos que o tecido cósmico não apenas existe, mas repousa sobre relações profundas entre matéria, energia e gravidade. Cada filamento funciona como via de escoamento de gás e galáxias, moldando caminhos que influenciam a formação de sistemas inteiros. A presença dessas redes tão cedo implica que forças responsáveis por essa arquitetura podem ter sido mais intensas ou eficientes do que supomos. Talvez a gravidade tenha se imposto com velocidade maior do que qualquer projeção prévia, criando pontes e troncos cósmicos que sustentam estruturas posteriores. Esse cenário também levanta questões sobre distribuição inicial de massa. Se regiões densas já estavam conectadas por longos eixos luminosos, significa que flutuações primordiais foram amplificadas de maneira acelerada. Isso aponta para processos que precisam ser revisitados. Cada filamento observado é uma espécie de cicatriz que o universo deixou ao crescer. Eles revelam caminhos por onde a matéria migrou e se acumulou, permitindo o florescimento de galáxias jovens. Compreender esses trajetos ajuda a desvendar como surgiram sistemas complexos em eras tão remotas. A organização precoce desafia expectativas sobre tempo necessário para que tais redes se formem. Estruturas desse porte exigiriam períodos longos para se consolidar. Contudo, as observações mostram que a realidade pode ter sido muito mais dinâmica, com processos ocorrendo de forma veloz. O impacto dessa descoberta é profundo porque questiona suposições usadas para descrever evolução universal. Se a ordem surgiu rapidamente, talvez propriedades fundamentais do espaço tenham influenciado esse resultado. Isso abre caminho para uma nova interpretação sobre a origem do tecido cósmico. À medida que exploramos essas imagens, percebemos que o cosmos infantil possuía beleza inesperada. Filamentos brilhavam como trilhas guiando matéria pelo vazio. Essa visão contrasta com a ideia de que tudo começou desordenado e reforça a hipótese de que padrões surgiram quase imediatamente após o Big Bang. A luz que chega dessas regiões é fraca, mas carrega informações valiosas. Ela mostra que galáxias se distribuíam ao longo de longos eixos alinhados, como se seguissem contornos ocultos. Esses contornos evidenciam que a gravidade desenhou mapas complexos logo nos primeiros instantes. Essas redes cósmicas funcionam como esqueleto sobre o qual se apoiam galáxias modernas. Saber que esse esqueleto existia tão cedo significa que crescimento das estruturas ocorreu em ritmo acelerado. Isso altera profundamente modelos que descreviam evolução galáctica. O espanto diante desses alinhamentos é compreensível. Eles indicam que a matéria não apenas se agrupava, mas fazia isso obedecendo a caminhos definidos.
Essa constatação desafia intuições sobre como irregularidades iniciais deveriam se manifestar em escala tão grande. Ao considerar essas informações, surge a pergunta crucial: que mecanismos produziram essa rapidez? Talvez propriedades sutis da gravidade ou variações discretas do espaço tenham acelerado a formação dessas malhas. Cada possibilidade acrescenta dimensão nova à compreensão do cosmo. O tecido cósmico detectado parece quase vivo. Ele se estende, se ramifica e conecta regiões remotas. Imaginar sua formação em época tão precoce é imaginar um universo já em movimento, onde fluxos de matéria percorriam rotas recém-criadas e preparavam terreno para futuras galáxias. Os filamentos também ajudam a explicar por que algumas áreas cresceram mais rápido do que outras. Regiões próximas a esses grandes eixos recebiam mais material e se desenvolviam com mais eficiência. Isso cria contraste entre zonas densas e vazias, refletindo a arquitetura que persiste até hoje. A visão dessas redes imensas desperta sentimentos de perplexidade e admiração. Elas mostram que o universo guarda lógica profunda que exige investigação constante. Por trás de cada filamento pode existir história de fluxos, colisões e movimentos que moldaram eras inteiras. A presença desses alinhamentos em estágios iniciais indica que não compreendemos totalmente a força que conduz essa organização. Talvez seja necessário revisar hipóteses sobre comportamento da matéria escura ou sobre distribuição original de energia para justificar tamanha rapidez. A descoberta também inspira reflexões filosóficas. Se a ordem surgiu tão cedo, significa que o cosmos já carregava a tendência natural a criar padrões. Essa tendência pode ter influenciado tudo, desde formação de galáxias até surgimento de ambientes capazes de sustentar vida. Ao explorar esses filamentos, notamos que eles funcionam como pistas deixadas por um processo antigo e silencioso. Seguir essas pistas ajuda a reconstruir a jornada da matéria desde seus instantes iniciais até se transformar nas formas complexas que observamos hoje. A compreensão dessa arquitetura precoce também desafia a percepção sobre força da gravidade. Ela parece ter sido capaz de reunir vastas quantidades de material em tempo muito menor do que supunhamos. Isso implica energia e dinâmica mais intensas no início do que se imaginava. As imagens revelam que o universo estava longe de ser um ambiente homogêneo e lento. Em vez disso, parecia fervilhar de movimentos que criavam trilhas e esculpiam formas que influenciariam toda a evolução posterior. Essa constatação altera profundamente nossa visão sobre a infância cósmica. As conexões entre galáxias jovens mostram que o espaço não é vazio, mas sim tecido complexo repleto de estruturas que se estendem por distâncias imensas. Identificar essas ligações tão cedo implica que há fenômenos fundamentais ainda não completamente compreendidos. Esse cenário provoca a sensação de descoberta contínua. Cada nova observação acrescenta peça a esse gigantesco quebra-cabeça. Ao juntar essas peças, percebemos que a história cósmica não se desenvolveu de forma lenta, mas sim em ritmo vibrante que nos obriga a reavaliar ideias antigas. O reconhecimento desses filamentos primordiais transforma a maneira como entendemos a formação de grandes estruturas. Eles sugerem que o universo possuía a arquitetura básica definida logo após seu surgimento, e que essa arquitetura influenciou profundamente a evolução futura. Essas estruturas revelam que a ordem cósmica nasceu praticamente junto com o próprio espaço. Essa ideia contraria expectativas tradicionais e acrescenta camada de mistério. Se tudo se organizou tão cedo, significa que havia condições especiais que aceleraram esse alinhamento. Esses filamentos majestosos lembram que o universo carrega inscrições de sua origem. Cada alinhamento, cada elo entre galáxias é testemunho de processo dinâmico que começou muito antes do que imaginávamos. Observar essas marcas é como decifrar manuscrito antigo que narra a história da própria existência.
Quando o telescópio espacial revelou um ponto luminoso perdido na vastidão cósmica, poucos imaginaram a verdadeira escala daquele achado. A identificação mostrou que não era uma galáxia inteira, mas sim uma estrela isolada cuja luz atravessou eras inteiras para alcançar nossos instrumentos. Assim surgiu a figura enigmática conhecida como Earendel. Earendel destaca-se como testemunha de uma época remota. Sua luz percorreu distância gigantesca, estimada em cerca de 28 bilhões de anos-luz devido à expansão do espaço. Essa façanha transforma sua observação em marco histórico e cria a oportunidade única de examinar um período quase inacessível. A estrela parece pertencer ao grupo das supermassivas azuis, corpos intensamente quentes que brilham com grande energia. Sua aparência sugere juventude e vigor, características comuns entre astros que nascem em ambientes densos e turbulentos. Compreender seu brilho permite explorar dinâmicas de formação estelar inicial. A detecção só foi possível graças a alinhamento raro entre matéria distante e nossa linha de visão. A luz de Earendel foi amplificada por lente gravitacional criada por região massiva situada entre nós e a estrela. Essa ampliação funciona como aumento natural, que torna visível o que seria imperceptível. Esse alinhamento específico esticou a luz proveniente da estrela, produzindo realce incomum que permitiu sua identificação. A gravidade curvou o trajeto luminoso como se um vidro cósmico moldasse a imagem. Isso criou circunstância perfeita para captar radiação que viajou desde o início dos tempos. O resultado é oportunidade inédita de enxergar estrela individual pertencente a período extremamente antigo. Enquanto galáxias remotas já haviam sido observadas, jamais uma única estrela desse passado profundo havia sido registrada com tantos detalhes. Isso inaugura nova fase na exploração do cosmos. Earendel funciona como relíquia viva de períodos formativos. A estrela fornece pistas sobre características de astros que surgiram quando o universo ainda estruturava suas primeiras regiões densas. Cada partícula de luz carrega indícios do ambiente em que ela nasceu. A análise desse sinal desperta enorme interesse. Se Earendel é realmente supermassiva azul, significa que surgiu em meio a calor intenso e matéria abundante. Essas condições revelam dinâmica energética que moldou gerações posteriores de estrelas e contribuiu para enriquecimento químico universal. A simples existência dessa observação traz implicações profundas. Se conseguimos registrar astro tão longínquo, talvez seja possível identificar ainda mais estrelas antigas que permanecem ocultas. Isso abre caminho para reconstruir ambientes primordiais com precisão inédita. Earendel também desperta fascínio popular, pois simboliza comunicação entre épocas que nunca deveriam se encontrar. Ao observar essa estrela, olhamos para a fase em que grandes estruturas ainda estavam se formando. É como se víssemos ecos diretos da infância cósmica. O brilho captado é extremamente tênue, mas sua importância é imensa. Ele representa testemunho de condições que antecederam formação de galáxias maduras. A estrela pode fornecer pistas sobre início da luz estelar e sobre ritmos de evolução nos primeiros capítulos do universo. A amplificação gravitacional que permitiu sua visualização mostra como fenômenos naturais podem transformar limites de observação. A gravidade de massivos aglomerados age como lente capaz de revelar objetos impossíveis de ver, apenas com instrumentos. Esse efeito torna o cosmos cúmplice na própria exploração. A peculiaridade de Earendel é que ela se destaca isoladamente. Em geral, só conseguimos observar sistemas compostos por inúmeras estrelas. No entanto, esse caso permite analisar indivíduo único que viveu na aurora estelar, algo raro e profundamente valioso para a astrofísica. A distância envolvida desafia a intuição humana. A luz que chega agora partiu quando nada parecido com nossa existência estava próximo de surgir. Isso cria a sensação de contato com era perdida, cuja história só pode ser contada por radiação que atravessou épocas inimagináveis.
A identificação de Earendel reacende debates sobre como astros gigantes se formaram tão cedo. Estrelas supermassivas exigem alta concentração de gás e condições específicas. Saber que uma delas surgiu tão distante no tempo questiona teorias sobre quando ambientes adequados passaram a existir. O estudo dessa estrela também pode revelar limites de massa e brilho possíveis naquela era. Modelos sugerem que astros iniciais podiam ser mais intensos do que os atuais. Earendel pode servir como ponte para comparar previsões com observações e aproximar teoria da realidade. Outro ponto relevante é o impacto de estrelas supermassivas na evolução cósmica. Elas irradiam energia suficiente para alterar gás ao redor e influenciar o nascimento de novas gerações de astros. Se Earendel representa esse tipo de fenômeno, sua luz pode carregar sinais desses efeitos. A lente gravitacional envolvida cria distorção elegante que torna a visão de Earendel ainda mais singular. Essa distorção alonga e intensifica brilho, transformando o ponto distante em imagem reconhecível. Esse processo oferece lembrança poética de como o espaço molda aquilo que vemos. Ao observar esse astro, percebemos que o universo participa ativamente do ato de revelar suas memórias. Sem esse alinhamento, Earendel seria invisível. Com ele, tornou-se mensageira de tempos remotos, aproximando a história antiga de nossa era moderna. A estrela também ajuda a compreender fronteiras da observação astronômica. Ela mostra que é possível ultrapassar barreiras antes consideradas definitivas. Essa conquista inspira buscas por objetos ainda mais antigos, sugerindo que a imaginação não deve limitar aquilo que procuramos. O brilho de Earendel pode representar ponto de transição entre escuridão primordial e fase de intensa atividade estelar. Examinar suas características ajuda a reconstruir passo a passo como a luz começou a dominar o cosmo e dissipar trevas que prevaleciam logo após o início. As informações obtidas criam um panorama mais rico sobre galáxias jovens que abrigam estrelas desse tipo. Ao compreender indivíduo tão remoto, podemos interpretar melhor comportamentos coletivos que determinaram formação de sistemas maiores. Assim, esclarecemos caminhos trilhados pela matéria até adquirir forma complexa. A descoberta gera expectativa sobre futuras observações. Caso novos alinhamentos favoráveis ocorram, poderemos identificar outras estrelas igualmente antigas. Cada nova detecção ampliará o mosaico do passado universal e permitirá comparações entre diferentes ambientes primordiais. Earendel representa encontro entre acaso e ciência. O alinhamento que possibilitou sua visualização é evento raro, porém extremamente produtivo. Graças a ele, atravessamos distâncias imensas e tocamos memória luminosa que parecia definitivamente inacessível. O impacto cultural é marcante. A ideia de observar estrela que viveu em época tão distante provoca reflexões sobre nossa própria temporalidade. Percebemos que somos espectadores tardios de narrativa muito mais longa que qualquer registro humano pode descrever. Essa estrela distorce expectativas sobre limites da observação astronômica. Ela mostra que o espaço pode funcionar como aliado, ampliando o alcance de instrumentos e revelando objetos que desafiam tecnologia atual. Essa parceria natural reforça a maravilha do cosmos. Ao contemplar Earendel, imaginamos cenário em que primeiras luzes se espalhavam além do caos primordial. Essa visão ajuda a compreender transição entre escuridão inicial e universo iluminado, oferecendo pistas sobre dinâmica que guiou formação de estruturas posteriores. A possibilidade de estudar astro tão remoto amplia entendimento sobre como gigantes estelares influenciaram a evolução do espaço. Suas radiações moldaram regiões vizinhas e deixaram marcas que ecoam por bilhões de anos. Earendel simboliza esse legado silencioso. Essa estrela extraordinária funciona como portal para passado quase inalcançável.
Sua presença no céu distante demonstra que ainda há muito a descobrir em regiões que pareciam ocultas para sempre. Earendel reafirma que a história cósmica guarda segredos prontos para emergir quando olhamos com atenção renovada. Ao mirar planetas distantes, o telescópio espacial revelou que suas atmosferas guardam mensagens codificadas em luz. Cada feixe que atravessa esses envoltórios gasosos sofre pequenas alterações capazes de revelar composição química. Essas variações funcionam como impressões digitais que permitem desvendar mundos remotos. A técnica consiste em observar o momento específico em que o planeta passa diante de sua estrela. A luz estelar filtrada pela atmosfera carrega assinaturas de moléculas. Esse método transforma simples pontos luminosos em laboratórios naturais, oferecendo forma inédita de investigar a diversidade planetária. Entre os casos mais marcantes está o planeta conhecido como WASP-39b. A análise revelou presença clara de dióxido de carbono em sua atmosfera. Essa descoberta representa marco importante porque demonstra a capacidade de identificar compostos em ambientes muito distantes. O dióxido de carbono detectado indica que atmosferas de mundos longínquos podem ser analisadas com precisão crescente. Essa informação abre caminho para investigações mais ambiciosas que buscam entender não só química básica, mas também processos que moldam cada planeta ao longo do tempo. Outro achado significativo envolve dióxido de enxofre presente em atmosfera de um planeta quente. Esse composto sugere existência de química fotoguiada semelhante a processos que ocorrem na Terra. Isso indica que luz estelar pode desencadear reações complexas, mesmo em ambientes extremos. A detecção desse composto chama a atenção, porque revela a interação dinâmica entre radiação e gases atmosféricos. Essa interação produz moléculas que servem como indicadores de atividade energética. Em alguns casos, tais moléculas podem até sugerir ciclos químicos com potencial de influenciar a habitabilidade. O telescópio também identificou vapor de água em vários mundos escaldantes. Embora estes ambientes dificilmente abriguem vida como conhecemos, a presença de água em qualquer estado é elemento essencial para a compreensão completa da evolução planetária e de suas possibilidades futuras. Essas observações reforçam a ideia de que a água é ingrediente comum em muitos sistemas estelares. Mesmo sob temperaturas intensas, ela pode existir temporariamente, influenciando a estrutura atmosférica e revelando caminhos potenciais para a formação de nuvens e circulação dos ventos. Um tema que desperta grande entusiasmo envolve sinais preliminares de metano e moléculas orgânicas. Essas substâncias possuem papel crucial nos processos que precedem formação de estruturas complexas. Identificar tais compostos gera expectativa sobre futuras descobertas. A possibilidade de detectar moléculas orgânicas em atmosferas tão distantes provoca reflexões sobre universalidade da química da vida. Se compostos associados à biologia aparecem em vários mundos, isso sugere que condições necessárias para processos vitais podem ser mais frequentes do que imaginávamos. Cada nova observação aprofunda entendimento sobre como a radiação influencia a composição atmosférica. Em mundos próximos de suas estrelas, o fluxo luminoso é intenso e pode produzir reações que criam moléculas instáveis. Analisar esses padrões ajuda a mapear a diversidade dos comportamentos possíveis. O uso do espectro luminoso como ferramenta de investigação transforma simples imagens em vasto repositório de informações. Cada cor contém chave para decifrar elementos específicos. Ao interpretar essas cores, construímos retrato químico de mundos que jamais poderemos visitar. A análise atmosférica de exoplanetas marca etapa importante porque aproxima a busca por vida de método direto. Ao identificar compostos que podem surgir em presença de processos biológicos, abrimos porta para detectar bioassinaturas. Esse objetivo gera grande expectativa na comunidade científica e no público. Bioassinaturas consistem
em combinações de moléculas que indicam possibilidade de processos vitais. Detectá-las diretamente em atmosferas distantes seria marco sem precedentes. Embora nada conclusivo tenha sido encontrado até agora, cada pista fortalece crença de que um dia isso será possível. O telescópio funciona como ponte entre mundos. Sua sensibilidade permite perceber detalhes antes invisíveis, revelando nuances químicas que contam histórias sobre formação, evolução e dinâmica desses planetas. Cada descoberta acrescenta camada ao entendimento de quão diverso é o universo. A presença de dióxido de enxofre em atmosfera distante revela a atmosfera ativa. Reações induzidas pela luz podem moldar a estrutura desse mundo de maneiras surpreendentes. Compreender essa química ajuda a esclarecer como ambientes hostis podem desenvolver rotinas complexas. A descoberta de água em mundos quentes desafia a ideia de que esse elemento só existe em zonas temperadas. Mesmo em regiões próximas de suas estrelas, a água pode aparecer momentaneamente. Essas observações ajudam a entender limites físicos que governam o comportamento dos compostos. A busca por metano é particularmente interessante porque na Terra esse composto está intimamente ligado à atividade biológica. Em exoplanetas, ele pode ter origem não biológica, mas sua presença ainda assim seria indício relevante para reconstruir a história química de cada ambiente. A sensibilidade do telescópio permite separar sinais pequenos de ruídos intensos. Observar. A atmosfera de planetas distantes exige precisão extrema. Cada curva luminosa representa esforço conjunto entre tecnologia e física para revelar estruturas invisíveis. Essas medições descrevem retratos atmosféricos de mundos variados. Alguns apresentam clima turbulento com nuvens densas, outros revelam gases raros, que sugerem processos diferentes dos que conhecemos. Essa diversidade alimenta a imaginação e estimula novas teorias. O avanço nessa área transforma entendimento sobre possibilidade de vida fora da Terra. Ao identificar moléculas importantes para processos vitais, aproximamo-nos de determinar se condições adequadas existem em algum lugar. Essa perspectiva intriga e motiva buscas ainda mais detalhadas. A análise das atmosferas também permite comparar mundos e identificar padrões comuns. Alguns compostos aparecem repetidamente, sugerindo que processos similares ocorrem em diversos sistemas. Isso reforça a ideia de que a química universal segue princípios compartilhados. Ao contemplar essas descobertas, percebemos que atmosferas distantes funcionam como livros abertos à espera de serem decifrados. Cada molécula identificada é uma palavra que compõe narrativa maior sobre evolução planetária. Ler essa narrativa é desafio fascinante. As pistas coletadas até agora mostram que o universo abriga variedade de ambientes químicos. Alguns são agressivos, outros mais estáveis. Em todos, há potencial para que reações ocorram de formas que ainda estamos aprendendo a compreender. Essa abertura mantém o mistério vivo. As técnicas de observação continuarão avançando e a sensibilidade crescente do telescópio promete revelar cada vez mais informações. Isso inclui potencial de detectar combinações de moléculas que possam indicar processos biológicos em andamento. A expectativa aumenta a cada novo dado. A detecção de dióxido de carbono em WASP-39b marcou o início de fase em que identificar compostos tornou-se rotina. Esse marco inspira a confiança de que moléculas mais complexas também podem ser encontradas. Isso fortalece jornada rumo à compreensão da diversidade cósmica. O encontro entre tecnologia e curiosidade humana permitiu abrir janela para mundos antes inacessíveis. Hoje é possível investigar composição atmosférica de planetas que orbitam estrelas distantes. Essa conquista amplia o horizonte e convida a imaginar quantas histórias químicas ainda serão descobertas. A presença de sinais orgânicos em atmosferas remotas não confirma vida, mas aponta caminho promissor. Essas pistas revelam que química capaz de sustentar processos vitais
pode estar disseminada pelo cosmo, sugerindo que elementos necessários podem surgir com facilidade surpreendente. A análise dessas atmosferas lembra que o universo é laboratório vasto repleto de experiências naturais. Cada planeta é palco de reações únicas que ajudam a contar a história da matéria. Ao decifrar essas assinaturas, a humanidade dá passo decisivo em direção à resposta que há séculos desperta nossa imaginação. Ao mirar regiões onde estrelas jovens ainda estão em crescimento, o telescópio espacial encontrou paisagens que lembram berçários cósmicos. Nessas áreas, o gás e a poeira formam discos que giram em torno de estrelas recém-nascidas. É dentro desses anéis turbulentos que novos mundos começam a ganhar forma. Esses discos protoplanetários revelam detalhes impressionantes. Estruturas antes difusas agora surgem com nitidez surpreendente, mostrando lacunas, redemoinhos e zonas de maior concentração de matéria. Esses padrões ajudam a compreender como grãos microscópicos se transformam em planetas completos. O instrumento detectou presença de água em quantidade significativa. A água aparece como vapor ou gelo, dependendo da distância em relação à estrela central. Essa substância desempenha papel fundamental no processo de crescimento dos futuros planetas, agindo como mediadora de reações químicas. A detecção de água nesses ambientes reforça a ideia de que esse composto é abundante no cosmos. Em muitos discos, ele surge em regiões externas, congelado em partículas de poeira, e também em áreas internas, onde o calor o transforma em vapor. Essa dualidade cria cenários ricos para a evolução química. Outro elemento encontrado de forma marcante é o dióxido de carbono. Esse gás surge em diversas camadas dos discos e interage com outras substâncias, influenciando temperatura, pressão e química local. Sua presença indica que esses ambientes são mais complexos do que se imaginava. O dióxido de carbono desempenha função importante ao participar de reações que produzem compostos diversos. Essas interações ajudam a definir características dos mundos em formação. Quanto mais compreendemos essas reações, mais claro se torna o caminho da matéria até formar planetas rochosos. Um dos achados mais intrigantes envolve compostos orgânicos complexos. Entre eles está o HCN, substância associada a processos químicos que podem gerar moléculas ainda mais elaboradas. Encontrar HCN em discos tão jovens sugere que a química pré-biótica começa cedo no processo de formação planetária. A presença de compostos orgânicos complexos implica que ingredientes essenciais para evoluções químicas estão presentes antes mesmo que os planetas se consolidem. Isso reforça a ideia de que etapas iniciais do cosmos já favoreciam reações capazes de produzir blocos fundamentais da vida. O telescópio também identificou gelo interestelar carregado de moléculas pré-bióticas. Esse gelo preserva substâncias que podem servir como semente química para futuros mundos. Quando partículas congeladas colidem e se agregam, levam consigo misturas que podem enriquecer superfícies planetárias. Esse gelo funciona como cápsula do tempo que registra condições do ambiente original. Ao analisar sua composição, obtemos pistas sobre clima, radiação e dinâmica nas regiões onde as estrelas e planetas nasceram. Esses vestígios ajudam a reconstruir estágios iniciais da evolução cósmica. A descoberta de moléculas pré-bióticas em tantos discos sugere que a origem de ingredientes fundamentais pode ser fenômeno comum. Se processos químicos se repetem em sistemas estelares diversos, isso significa que condições para surgimento de vida talvez não sejam tão raras. Essa abundância de compostos cria cenário animador. Em vez de ambientes pobres, os discos parecem repletos de misturas que alimentam reações químicas. Essa riqueza surpreende e amplia nossa visão sobre possibilidades de mundos com potencial biológico. Os discos protoplanetários apresentam regiões diferentes, cada uma com condições específicas. Áreas próximas da estrela são quentes e energéticas, enquanto regiões distantes são frias e escuras. Essa variação
permite coexistência de múltiplos processos químicos em escala muito pequena. A diversidade dessas regiões impulsiona a formação simultânea de substâncias simples e complexas. Essa simultaneidade pode criar combinação única de elementos capazes de produzir ambientes promissores para a evolução de futuras atmosferas e superfícies planetárias. As observações revelam que partículas de poeira carregadas de gelo podem migrar pelo disco. Durante esse trajeto, elas sofrem aquecimento e resfriamento, alterando sua composição. Essas mudanças influenciam diretamente os ingredientes disponíveis para a formação dos planetas. Esse movimento interno transforma o disco em laboratório natural, onde numerosas reações ocorrem. A química varia conforme distância, energia e interação entre partículas. Com isso, mundos futuros herdam combinações diferenciadas, o que explica a grande diversidade observada entre exoplanetas. A presença de água, dióxido de carbono e substâncias orgânicas mostra que as condições químicas necessárias para gerar ambientes complexos surgem cedo. Esse fato reforça a ideia de que o universo possui vocação natural para criar ingredientes que sustentam processos evolutivos. Ao registrar esses compostos com tanta clareza, o telescópio permite analisar como temperaturas e pressões moldam a química do disco. Cada região apresenta características próprias, e cada combinação sugere caminho possível para a origem de planetas com propriedades variadas. Essas descobertas também levantam questões filosóficas. Se ingredientes fundamentais estão espalhados por todo o cosmo, talvez o surgimento de vida seja parte natural da evolução universal. Essa perspectiva amplia a compreensão de nossa própria existência e desperta curiosidade sobre outros mundos. A visão detalhada desses discos mostra que eles não são estruturas estáticas, são ambientes dinâmicos, onde matéria circula, interage e cria novas substâncias. Esse dinamismo contribui para que planetas surjam com características únicas ligadas à história química de seu disco original. O reconhecimento de moléculas pré-bióticas em gelo interestelar sugere que sementes químicas podem viajar entre regiões do disco. Quando essas partículas se agregam, formam corpos maiores, que futuramente se tornam cometas, capazes de levar substâncias para regiões internas. A migração desses materiais cria a cadeia de eventos que influencia a composição final dos planetas. Dessa forma, ingredientes essenciais podem chegar a mundos em formação muito antes que eles possuam superfícies sólidas. Esse transporte interno é parte importante da narrativa cosmológica. O cenário observado indica que o universo jovem era altamente criativo. Compostos variados surgiam e se misturavam, oferecendo vasto repertório de ingredientes. Esse repertório formou base para futuros ambientes onde processos mais complexos poderiam se desenvolver. As pistas fornecidas por esses discos também ajudam a explicar a diversidade dos planetas já descobertos. Cada combinação química origina mundos com atmosferas e superfícies distintas. A variedade observada reflete riqueza de ingredientes presentes em seus berçários. A capacidade de identificar compostos orgânicos complexos ainda no início do processo de formação planetária reforça a ideia de que a vida pode surgir em múltiplos cenários. Se blocos fundamentais aparecem com tanta frequência, a probabilidade de ambientes favoráveis aumenta. A tecnologia do telescópio amplia entendimento sobre como esses discos funcionam. Com sensibilidade extraordinária, ele revela estruturas difíceis de imaginar, permitindo investigar passo a passo como poeira, gelo e gás se organizam para gerar planetas. Quando reunimos todas essas informações, percebemos que formação de mundos envolve sinfonia química rica e variada. Ingredientes interagem de formas imprevisíveis, criando oportunidades para que processos evolutivos se desenrolem em trajetórias únicas. Essas revelações desafiam a visão de que a vida depende de circunstâncias raríssimas. Ao contrário, os dados sugerem que o universo carrega naturalidade para produzir compostos pré-bióticos.
Essa constatação renova a esperança de que ambientes propícios estejam espalhados por inúmeros sistemas. A observação desses discos protoplanetários demonstra que a química necessária para gerar mundos complexos é mais comum do que imaginávamos. Água, dióxido de carbono e substâncias orgânicas surgem com facilidade, indicando que a história da vida pode ter raízes profundamente entrelaçadas com a origem de cada planeta. Quando o telescópio espacial mirou as galáxias mais antigas, registrou sinais que desafiaram expectativas. No coração dessas estruturas recém-formadas surgiam indícios de buracos negros gigantes, tão luminosos em seus arredores que se destacavam mesmo através de distâncias colossais. A surpresa ecoou entre especialistas. Esses buracos negros já existiam quando o universo tinha menos de 1 bilhão de anos. Esse período é curto demais para que objetos tão massivos se formassem por crescimento gradual. Ainda assim, as observações sugerem entidades colossais capazes de influenciar toda a evolução das galáxias que habitam. A presença desses gigantes tão cedo cria enigma central. Como algo tão compacto e poderoso conseguiu crescer em ritmo tão acelerado? Essa questão provoca discussões intensas, pois desafia fundamentos usados para explicar a evolução de estruturas cósmicas ao longo das eras. Uma hipótese sugere que esses buracos negros nasceram de sementes supermassivas existentes desde os primórdios. Em vez de começarem como remanescentes de estrelas comuns, teriam surgido já com grande massa inicial. Isso permitiria crescimento muito mais rápido nos estágios iniciais do universo. Outra possibilidade aponta para colapsos diretos de nuvens gigantes de gás. Nesse cenário, nuvens densas poderiam implodir de forma repentina sem formar estrelas intermediárias. O resultado seria objeto compacto com massa suficiente para evoluir rapidamente e alcançar proporções extraordinárias. Existe ainda especulação sobre física, além dos modelos atuais. Talvez forças desconhecidas ou interações raras aceleraram o crescimento desses objetos. A existência dessas entidades tão cedo sugere que fenômenos ainda não compreendidos podem ter destacado certos ambientes para formação extrema. Esses buracos negros exercem enorme influência sobre galáxias jovens. A energia emitida pelos discos de matéria em queda pode regular nascimento de estrelas, aquecer gás e até expulsar material para regiões distantes. Essa dinâmica determina o ritmo de evolução de cada sistema. Ao observar esses objetos antigos, percebemos que eles já desempenhavam papel ativo na arquitetura cósmica. Suas ações moldavam distribuição de matéria e influenciavam formação de novas estruturas. Isso indica que tiveram impacto decisivo na história universal desde os primeiros capítulos. O brilho que chega desses gigantes é resultado da energia gerada enquanto matéria espirala em direção ao horizonte de eventos. Esse processo produz radiação intensa, que pode ser captada mesmo após atravessar bilhões de anos-luz. Essa radiação funciona como farol que revela a natureza desses objetos. A identificação desses buracos negros em estágios tão remotos surpreende, porque contradiz modelos que previam crescimento lento. A teoria tradicional indica que buracos negros se alimentam gradualmente de gás e estrelas, porém a existência de gigantes tão cedo desafia esse entendimento. As observações sugerem que galáxias jovens podem ter oferecido condições excepcionais para crescimento acelerado. Talvez grandes fluxos de matéria tenham alimentado esses objetos de modo contínuo. Entretanto, mesmo com alimentação intensa, seria difícil atingir massas tão altas em período tão curto. Muitos pesquisadores consideram que sementes supermassivas podem ter surgido de instabilidades em nuvens densas. Essas instabilidades poderiam ter criado núcleos compactos com massa muito maior do que remanescentes estelares tradicionais. Isso explicaria parte da rapidez observada. Já o modelo de colapso direto propõe que a gravidade poderia ter dominado pressões internas de nuvens gigantes, provocando implosão imediata. Esse processo
evitaria a formação de estrelas preliminares e resultaria em objeto extremamente massivo logo de início. A ideia de física além dos modelos tradicionais também recebe atenção. Talvez existam propriedades desconhecidas da matéria escura ou dinâmicas do espaço que intensificaram o crescimento desses gigantes. Esse caminho teórico abre portas para novas linhas de investigação. Esses buracos negros servem como testemunhas de condições extremas do passado. Eles revelam que o universo inicial não era ambiente simples e lento. Ao contrário, possuía regiões onde processos intensos aconteciam com velocidade impressionante, alterando a trajetória evolutiva das primeiras galáxias. Ao analisar luz desses objetos, encontramos pistas sobre composição do gás ao redor. Camadas externas aquecidas revelam assinaturas químicas que ajudam a reconstruir o ambiente em que esses gigantes se desenvolveram. Essas assinaturas fornecem pista valiosa para entender crescimento acelerado. A influência desses gigantes sobre galáxias jovens pode ter sido determinante para o ritmo de formação de estrelas. Seus jatos e ventos energéticos alteravam temperatura local e densidade do gás, criando zonas favoráveis e desfavoráveis ao nascimento de novos astros. Essas interações moldaram a aparência das galáxias iniciais. Algumas se desenvolveram rapidamente, enquanto outras tiveram seu crescimento retardado. O papel dos buracos negros foi decisivo nesse processo e ajudou a definir diversidade de estruturas observadas posteriormente. Cada novo dado recolhido reacende debates sobre como buracos negros se formam e evoluem. A presença desses gigantes tão cedo mostra que os modelos tradicionais talvez precisem de revisão profunda. Esse desafio teórico motiva investigações que buscam unir observações e simulações. A discussão sobre sementes supermassivas levanta questões fundamentais. Se realmente existiram, qual foi o mecanismo que as originou? E por que apenas algumas regiões produziram esses núcleos iniciais? Essas perguntas impulsionam a criação de novos cenários para a origem desses objetos. A hipótese de colapso direto também desafia limitações atuais. Ela exige condições muito específicas, como a ausência de fragmentação precoce da nuvem e resfriamento controlado. Verificar se essas condições estavam presentes em larga escala é tarefa complexa que envolve múltiplas disciplinas. A possibilidade de física desconhecida é ainda mais intrigante. Ela sugere que nossas teorias podem estar incompletas e que forças adicionais poderiam ter atuado no início do cosmos. Se isso for verdade, a descoberta desses gigantes pode ser porta de entrada para novos paradigmas. A luz captada pelo telescópio funciona como mensagem enviada de épocas remotas. Cada feixe carrega registro de eventos dramáticos que ocorreram quando o universo ainda moldava suas primeiras estruturas. Interpretar essas mensagens exige sensibilidade e imaginação. O impacto dessas descobertas vai além da comunidade científica. O público se fascina com a ideia de que gigantes cósmicos já existiam quando o universo era muito jovem. Esse fascínio reforça o sentimento de que a história universal é mais vibrante e imprevisível do que parece. Esses buracos negros mudam forma como entendemos evolução galáctica. Sua influência pode ter sido muito mais ativa e precoce do que imaginávamos. Se atuaram desde o início, significa que moldaram caminhos que levaram ao surgimento de galáxias modernas. A descoberta desses gigantes em tempos tão remotos também afeta previsões sobre o número de buracos negros existentes hoje. Se surgiram cedo e cresceram rápido, talvez sejam ainda mais numerosos e variados do que supunhamos. Isso gera novas linhas de pesquisa. A presença precoce desses objetos lembra que há capítulos inteiros da história cósmica que ainda desconhecemos. Cada pista encontrada revela lacuna e convida a explorar teorias alternativas. Essa busca por respostas mantém viva a sensação de aventura intelectual. Ao observar esses gigantes, percebemos que o universo é repleto de enigmas que desafiam nossa compreensão.
Buracos negros supermassivos surgidos tão cedo representam um dos maiores mistérios atuais. Eles exigem que repensemos origens, processos e limites da física. A existência desses colossos na aurora cósmica reforça a grandeza e complexidade do universo. Cada evidência mostra que ainda há muito a ser desvendado. Com cada nova observação, damos passo em direção à compreensão mais profunda de forças que moldaram tudo o que conhecemos. O telescópio espacial inaugurou a era em que a fronteira do conhecimento se expande com velocidade impressionante. À medida que seus instrumentos coletam dados, cresce a expectativa de descobrir fenômenos que até pouco tempo eram apenas hipóteses. O futuro promete revelar detalhes que podem transformar nossa compreensão da realidade cósmica. Entre as possibilidades mais fascinantes está a identificação de sinais químicos robustos associados à vida em mundos distantes. Ao analisar atmosferas de exoplanetas, o telescópio pode encontrar combinações de gases que indiquem processos biológicos. Essa busca promete redefinir noções sobre nossa posição no universo. A detecção de bioassinaturas teria impacto revolucionário. Imaginar que outro planeta pode abrigar formas de vida desperta perguntas profundas. Se condições para processos vitais forem encontradas em ambientes remotos, isso sugerirá que fenômenos biológicos podem surgir em circunstâncias variadas. Outra expectativa marcante envolve descoberta definitiva de estrelas da primeira população. Essas entidades ancestrais existiram antes da formação de elementos pesados. Localizar uma estrela verdadeira dessa categoria seria conquista extraordinária, pois permitiria examinar o funcionamento do universo em suas fases mais primitivas. Encontrar essas estrelas significaria acessar capítulo perdido da história cósmica. Elas carregam propriedades únicas que revelam como a matéria se comportava quando tudo era mais simples e energético. Ao confirmar sua existência, iniciaríamos nova etapa de compreensão sobre a origem das gerações estelares seguintes. O telescópio também pode determinar com precisão o ritmo real da formação das primeiras galáxias. Até agora, as observações sugerem processos muito mais acelerados do que teorias indicavam. Com dados mais refinados, será possível reconstruir cronologia detalhada desse crescimento. Compreender essa cadência é essencial para explicar distribuição de matéria no cosmo. Se as galáxias surgiram em ritmo mais rápido, significa que forças ou condições especiais atuaram nos primeiros momentos. Cada medição ajuda a ajustar modelos e a desvendar trajetória da evolução universal. Outra fronteira promissora envolve o uso de lentes gravitacionais extremas para observar distorções profundas no espaço-tempo. Quando grandes massas curvam a luz, criam janelas para regiões inacessíveis. Essas distorções podem revelar comportamentos inéditos da estrutura cósmica. Observar variações no espaço-tempo por meio dessas lentes pode indicar fenômenos ainda não compreendidos. A luz distorcida funciona como sonda que percorre caminhos tortuosos e registra informações preciosas. Esse processo pode ajudar a testar teorias e explorar limites da física. O telescópio tem potencial para observar objetos que antes pareciam impossíveis de registrar. Graças às lentes naturais criadas pela gravidade, é possível enxergar regiões extremamente distantes e reconstruir eventos que ocorreram quando o universo era jovem. À medida que novas técnicas são aplicadas, cresce a oportunidade de identificar padrões ocultos. Esses padrões podem revelar se a estrutura do espaço se comporta de forma constante ou se apresenta alterações ao longo do tempo. Essa investigação pode conduzir a descobertas surpreendentes. A busca por bioassinaturas e sinais de vida continua sendo o tema que desperta mais emoção. A confirmação de moléculas indicativas de atividade biológica mudaria para sempre nossa perspectiva. Essa possibilidade atrai a atenção de público e especialistas porque toca a questão central. Estamos sozinhos. O telescópio também permitirá explorar variedade de atmosferas planetárias. Cada análise revela química singular que conta história diferente.
Comparar esses resultados ajudará a identificar cenários capazes de sustentar processos vitais e ambientes hostis que contrastam com eles. Espera-se que futuras observações ampliem catálogo de compostos orgânicos encontrados em mundos distantes. Se moléculas complexas aparecerem com frequência crescente, aumentará a suspeita de que condições químicas fundamentais estão amplamente distribuídas pelo cosmo. A eventual detecção confirmada de estrelas ancestrais oferecerá nova referência para modelos de evolução estelar. Examinar esses astros diretamente permitiria testar previsões teóricas e entender melhor como a matéria se organizou nas primeiras eras. Investigações sobre formação das galáxias continuarão revelando surpresas. Cada dado novo pode ajustar compreensão sobre como massa, radiação e gravidade interagiram para criar estruturas gigantes. O ritmo desses processos pode mudar radicalmente interpretações tradicionais. Ao explorar distorções extremas provocadas por lentes gravitacionais, será possível observar eventos que ocorreram em regiões muito distantes. Essa observação profunda pode detectar objetos que desafiam expectativas, revelando novos fenômenos que enriquecerão narrativa cósmica. Essas lentes naturais podem expor pequena variação no espaço-tempo. Caso essas variações sejam confirmadas, abrirão portas para teorias que descrevem gravidade de maneira mais completa. Isso representará mudança significativa na forma como entendemos a estrutura do universo. O telescópio tem se mostrado ferramenta essencial para desvendar propriedades inéditas do cosmo. Seu desempenho indica que muitas respostas estão prestes a surgir. Cada observação sugere que o universo esconde mais complexidade do que supomos e que ainda há muito para ser compreendido. A expectativa para próximos anos é que a descoberta siga ritmo acelerado. O telescópio alcança regiões cada vez mais distantes e sensíveis. Com isso, cresce a possibilidade de encontrar espécies de objetos que nunca imaginamos, enriquecendo visão sobre diversidade cósmica. A busca por indícios de vida é apenas parte dessa jornada. Há também interesse em compreender a origem dos elementos, crescimento das galáxias e comportamento da gravidade em situações extremas. O telescópio atua como mensageiro que transporta fragmentos de histórias antigas para nosso tempo. Essas perspectivas sugerem que revoluções científicas aguardam para serem desvendadas. A cada sinal detectado, surgem novas perguntas, o que mantém viva a curiosidade humana. Essa curiosidade é motor que impulsiona a exploração e que transforma cada observação em ponto crucial da narrativa. O telescópio espacial amplia horizontes e revela que o cosmo está repleto de fenômenos extraordinários. Diante desse cenário, percebemos que a história universal é muito mais rica do que imaginávamos. Cada descoberta futura pode alterar profundamente nossa percepção da realidade. Por fim, a jornada que se abre promete respostas capazes de transformar nossa visão sobre origem, evolução e destino do universo. Ao contemplar possibilidades futuras, sentimos mistura de admiração e inquietude, pois sabemos que cada novo sinal poderá revelar capítulos desconhecidos da grande história cósmica. Se você gostou dessa viagem pelo universo, não deixe de curtir o vídeo, porque isso ajuda muito a divulgar o conteúdo. Inscreva-se no canal para acompanhar novas descobertas e ative o sininho para receber cada lançamento em primeira mão. Sua participação é essencial para continuarmos explorando os mistérios do cosmos juntos.